Olá, é um grande prazer iniciar mais um episódio do podcast Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Sou o Biratan Silva, analista em agronegócio, e para mim é um grande prazer estar aqui para mais um episódio. Esse é um espaço criado para informar, para educar e conectar todos os envolvidos no agronegócio, desde pequenos, grandes, médios, né, claro, e também para técnicos e pesquisadores e entusiastas do setor. Nesse episódio de hoje, 13 de agosto de 2025, vamos mergulhar em temas cruciais para o desenvolvimento econômico da nossa região. A importância de indústrias como a Impasa, no Maranhão, e os possíveis reflexos do tarifaço dos Estados Unidos no agronegócio maranhense. São dois assuntos que moldam o futuro da nossa produção e exigem uma análise cuidadosa. E para nos guiar nessa conversa, recebemos um convidado especialista em análise de cenários econômicos, com uma trajetória de destaque nacional e internacional, o economista Dr. Wagner Matos Azulainen. Isso aí, meu amigo. Dr. Wagner, eu vou passar o currículo dele, mas ele pode complementar. Ele é economista sênior e consultor com vasta experiência em planejamento estratégico, controladoria e finanças. Sua formação robusta inclui especializações em estatísticas de preço ao produtor, comércio exterior, logística empresarial e um MBA em finanças, com passagem por empresas como a Holt Brothers, dos Estados Unidos, e o Grupo Pão de Açúcar. Ele é hoje um dos principais nomes de consultoria da Control Risk Analytics, né? Além disso, ele é conhecido por sua habilidade em simplificar análises econômicas complexas para o público de rádio e TV. E isso é o que a gente vai hoje explorar aqui do Dr. Wagner. Dr. Wagner, é um grande prazer, uma honra tê-lo aqui. E, para começar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco de você, que eu possa não ter colocado algo que o senhor queira dar evidência. Seja bem-vindo ao Agrovisão, né, e outros momentos, né, que o senhor achar interessante para fazer uma análise de um fato interessante sobre a economia do agro maranhense, o senhor fica à vontade. Tá bom, meu amigo. Eu agradeço, Biratã, pelo convite. Um abraço aí para os amigos que estão aí acompanhando o podcast Agrovisão, que faz uma grande diferença em estar informando esse setor que é pujante na nossa economia. E só para deixar um pouco mais claro sobre a experiência que eu tenho, vamos dizer, eu comecei no varejo, no Grupo Pão de Açúcar, lá em São Paulo, na Matriz, na época que o Abílio Diniz assumiu totalmente a administração e teve o aporte do Grupo Casino, o grupo francês, que fez a aquisição de parte lá das ações do Grupo Pão de Açúcar. E aí eu entrei nessa reformulação. Eu entrei nessa parte do planejamento estratégico da empresa. E passei lá um bom tempo, onde a gente conseguiu estabilizar e prosperar, né? E conseguiu até assumir a liderança como o primeiro varejista, né? Do Brasil, ficando à frente do Carrefour, do Walmart. Então, isso foi um grande feito e um grande aprendizado, que, vamos dizer, trouxe bastante experiência para mim, onde a gente trabalhava com os números gigantescos, onde qualquer mudança que a gente tomava de atitude, a gente já via logo com uma semana o resultado dessas mudanças, tanto na parte de custos, como na implementação de vendas, a eficiência logística, que foi um grande diferencial, onde proporcionou essa liderança. E, além disso, né, a gente teve muitos profissionais que estavam lá nessa liderança, onde eu tive a oportunidade de aprender muito com eles.
e aprimorar o conhecimento. Após isso, aí eu fui para os Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de estar trabalhando ainda pelo Pão de Açúcar e também estudando. E após esse período, acabei recebendo um convite para integrar a Rhodes Brothers, que é uma corretora sediada lá em New Jersey, mas eu fiquei lotado no escritório lá em San Diego, na Califórnia. Fiz o treinamento em São Francisco e depois fui para lá. E aí, com o tempo, eu voltei aqui para o Brasil, sempre atuando também juntamente com o mercado acionário, onde eu tive a oportunidade de também estar atuando e acompanhar também o setor de varejo, que eu sempre dando essa parte de consultoria para que as empresas desenvolvessem essa parte estratégica das corporações. E aí eu comecei a ter uma demanda de trabalho aqui na região Nordeste, principalmente aqui, onde eu sou nascido, aqui em São Luís, mas passei muito tempo fora. Atuo também no estado do Piauí, Pará e Tocantins, dando essas consultorias para essas empresas. E a maioria delas é voltado ao agronegócio. E agora a gente está fazendo essas parcerias com o governo do estado aqui, através das secretarias, que até o meu amigo faz parte lá na CEIN, que tem a SEDEP do secretário José Reinaldo, tem a Cefaz com o Marcelo. Investe Maranhão Isso, agora, a né? Investe Maranhão com o Cauê. Cauê, né? A CPE com o Rocha Rocha Neto. Neto. Então, são trabalhos que a gente contribui, vê que está tendo oportunidades e exige também uma qualificação técnica e pessoas para estar trazendo. Então, com esse conhecimento que eu tenho, a gente ajuda bastante para trazer oportunidades, levar as informações que a gente tem aqui do Maranhão para outros estados, outros investidores que ainda não conhecem as nossas oportunidades. E com isso a gente tem desenvolvido um trabalho aí significativo. O doutor Wagner, o senhor tocou num assunto antes de iniciarmos aqui especificamente nos blocos, que muita gente não conhece o Maranhão. E eu vou bem no nosso calcanhar. Nós, maranhenses, não conhecemos o nosso Maranhão, as potencialidades, né? E pessoas como o senhor, como outros que divulgam, como essas entidades que o senhor citou agora há pouco, nós temos a obrigação, né, de estar mostrando qual é o portfólio do nosso estado. Por quê? O investidor, quando vem para fazer uma prospecção, ele já vem conhecendo tudo. Ele, o investidor, porque ele tem toda uma assessoria, né, como você faz. Agora, muitos não têm. E aí é o nosso papel, né, o nosso papel como gestores públicos, pesquisadores, né, analistas, estarmos colocando o que o nosso Estado tem. E não é só o nosso Estado. Quando a gente fala muito do potencial do nosso Estado, a gente tem que enxergar os nossos primeiros confrontantes: Pará, Tocantins e Piauí. Por quê? Qualquer mudança na economia de um estado desse, o reflexo aqui é de imediato. Então a gente tem que estar antenado, né, para mostrar e para enxergar assim: opa, aconteceu isso lá. Vou dar um exemplo. A ZPE de Parnaíba já está exportando, já está. E qual é o reflexo disso? Então, para a gente trazer para a nossa, né, e dar um jeito de acelerar o mais rápido possível, eu sei que tem todo um processo, né, mas é para a gente ficar antenado, né? Exatamente, Beratan. Isso aí você tocou num ponto importante. Então, vamos dizer, por que eu fiquei mais locado aqui na nossa região? Porque a gente tem uma demanda bastante do investidor. Então, empresas, até mesmo nacionais e internacionais, eles procuram saber sobre essa região. E muitas das vezes o acesso aos governos estaduais é meio complicado.
E as informações, hoje em dia, estão um pouco mais atualizadas, mas tem algum atraso de dados, ou então precisa de um detalhamento maior. E aí que eu entro com esse trabalho. Então, as pessoas me contratam para a gente tentar fazer esse trabalho mais elaborado, com os dados mais atualizados possível, para que a gente enxergue essas oportunidades. Você citou que a gente já está com a nossa ZPE, que foi uma luta grande que realmente saiu. Mas aí a gente também agora necessita acompanhar as outras ZPEs para que a gente tenha um nivelamento e aí a gente consiga trazer essas oportunidades. A gente já tem uma infraestrutura logística muito boa aqui no estado. Então a gente tem um porto do Itaqui bastante eficiente, a gente tem aí as estradas de ferro que fazem ligação aí com a Norte-Sul, tem a de Carajás, a Transnordestina. Então, vamos dizer, é um diferencial dos outros estados vizinhos aqui que, vamos dizer, pode ser mais explorado. E aí a gente tem esse interesse e, juntamente com o poder público e o setor privado, a gente mostra e compara as oportunidades. Lógico que a gente tem que ser o mais técnico possível. E realista, né? Exatamente. E ser muito sério nas análises, Exatamente. né? Exatamente. O que é positivo, mostrar, mas o que é um pouco abaixo do que a gente esperava também tem que ser mostrado, porque de repente pode virar uma oportunidade de investidores, né? Exatamente. Às vezes, o que acontece? Hoje a gente tem uma abertura maior dos governos, tanto da parte municipal como estadual, para escutar a possibilidade da gente fazer as correções de alguns equívocos. Então, fazendo essa correção no curto prazo, no médio prazo, a gente pode buscar mais oportunidades ou até mesmo tirar oportunidades que ainda vão ser implantadas em outros estados. Na hora que a gente apresenta um projeto e as melhorias que a gente tem no nosso potencial, a gente acaba resgatando, né? Uma possibilidade de nosso estado do Maranhão de se desenvolver mais. A gente tem muitas oportunidades aqui em várias áreas que ainda precisam ser mais divulgadas, trabalhadas, que tem muita gente interessada. Então, vamos dizer, esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo com todos, que eu acho que é um grande diferencial e está dando muita perspectiva boa para o nosso futuro. Muito bom. O senhor acabou respondendo a primeira pergunta. Eu vou só fazer para o nosso internauta entender. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória profissional e o que o levou a aprofundar a análise setorial e a gestão corporativa, especialmente no agronegócio. O senhor respondeu. É justamente a carência de dados compilados, de informações que vão dar suporte para os entrantes e os que já estão aqui como investidores, né? Porque tudo isso, um fato como um tarifaço que nós vamos tratar aqui muda muito o cenário. Então, o investidor, o empreendedor tem que estar muito focado nisso e nós vamos tocar nisso sobre o planejamento estratégico, né? Tem que estar muito de olho atento, viu, investidor, empreendedor? Exatamente, Biratã. Hoje a gente tem essa possibilidade de ter as informações mais detalhadas. E aí você organiza e faz esse direcionamento para o interesse do investidor. Então, vamos dizer, eles olham essas informações genéricas e aí a gente consegue, fazendo esse trabalho mais detalhado, atualizado, juntamente com o poder público, que ele faz fundamental importância para a decisão de atrair o negócio. Quando o senhor fala eu vou passar para a segunda já. Quando o senhor fala sobre informações e dados, eu remeto ao IMESC. O IMESC tem uma importância muito grande para nós e teve uma modernidade nesses 5 anos para cá de trato das informações e até de buscar pessoas especializadas para tratar aquelas informações. Eu sempre busco lá o Jonathan. Jonathan, eu cheguei a fazer uma dessa. A Impasa chegando, qual é o reflexo disso aqui no nosso Maranhão? Né? Então a gente provoca até, porque o investidor fica querendo saber, né?
um posicionamento nosso, que estamos no Estado, né? Que estamos nos municípios que estão acontecendo. Então, eu acho muito interessante o IMESC, né? E eles têm bastante informação. E a gente provoca eles para eles desenvolverem pesquisas e trabalharem dados que sejam de interesse dos investidores. Exatamente, Biratã. E essa aí foi uma grande diferença. O IMESC ele está fazendo um excelente trabalho nesses últimos anos. A gente tem aí organizado essas informações, tem aprofundado em setores que antes a gente não tinha essas informações, e isso é bastante importante. Agora, a gente tem ainda a oportunidade de evoluir nas universidades. A gente tem a nossa UEMA, a nossa UFMA, tem as privadas, a Privadas, né? UNDB, SEUMA. Então, essas universidades, elas também têm um papel fundamental em de estar desenvolvendo, ampliando, preparando mais os profissionais do futuro, porque, vamos dizer, a gente prepara a maioria desses profissionais e aqueles mesmo que se empenham e têm uma diferença, acabam sendo atraídos para fora do estado. Então a gente tem que estar organizando, vendo esses potenciais, fazendo esse conjunto através do IMESC, do governo do estado, as universidades e o próprio setor privado, para a gente mapear e aí apresentar todas essas oportunidades. A gente tem muita coisa boa aqui e as coisas estão acontecendo, certo? A situação econômica do país, vamos dizer, ela está meio complicada, mas a partir do momento que a gente tiver aí um recuo dessa taxa de juros, a gente pode ter As aí coisas se acomodam, né? se acomodam, começam a acelerar, então você tem uma previsibilidade maior. E aí o Uma capital, segurança, né? exato, o Para o capital também investidor, né? fica mais barato para até mesmo tem muita gente local nos estados vizinhos querendo entrar aqui no estado Mas tem também, receio do que está tem ainda acontecendo, né? essa preocupação. Olha, o senhor tocou no assunto. Esse podcast hoje, ele poderia ser de 3 horas e o doutor Vá não ia dar conta de falar tudo, né? Quando a gente fala das IES, das instituições de ensino superior e por aí, eu lembro que eu trabalhei numa faculdade Imperatriz, a Unisuma, e lá o Sebastião Madeira era prefeito. E nós provocamos lá na época. Eu era professor de empreendedorismo lá e gestor financeiro. E a gente falou assim: falamos para um dos proprietários, né? Disse, olha, vamos nas faculdades. Tinha lá a Facimp, uma particular, a nossa, Unisuma, uma outra, FEST, aí o EMA, SEUMA estava chegando. Assim, vamos procurar essas instituições e falar assim, quais são os custos que vocês têm? Ah, eu tenho direito, economia, tá, olha. Então, os TCCs e as monografias, por favor, que sejam de interesse para o município. De repente, você identifica algo e um aluno com um professor acompanhando acaba desenvolvendo um TCC e uma monografia de um tema que nem o poder público municipal estava vendo. E depois, esse aluno que está saindo, esse egresso, pode ser até um gestor desse projeto, né? Então, eu tive a oportunidade de falar com a Núbia, que é da SESBA, a faculdade, não sei se o senhor conhece, tem uma faculdade em Bacabeira, que tem 7 cursos superior, tem pós-graduação e cursos técnicos. E eu provoquei a dona Núbia, falei, olha, a senhora fique de olho, a gente não quer viver de histórias, né, do passado, refinaria, mas fique de olho, porque a ZPE vai sair, né, e veja de que forma que vocês podem inserir esses jovens, esses egressos que estão, ou esses que estão lá ainda dentro da sua faculdade, dos cursos técnicos. Aí ela, poxa, gostei. Aí eu levei ela para conversar com o Rocha Neto. Então, você tem que dar chance para as instituições de ensino se mostrarem, né? Falou, opa, estou aqui, eu tenho um potencial aqui de vamos supor, 500 alunos que estão quase saindo. Gente, isso tudo é mercado, né, professor? Exatamente. Essa interação, as redes sociais acabaram ajudando bastante. Então, o nosso governo ele investiu nessa parte das redes sociais. Hoje, a gente conhece
todo o trabalho de cada secretaria específica ou município que tem as suas redes sociais e vai mostrando o seu trabalho que está desenvolvendo. Isso é fundamental, porque a própria população local acaba olhando e valorizando o trabalho que está sendo executado. Então, tem essa possibilidade de estar ampliando a divulgação do que nós temos aqui, estamos fazendo e as oportunidades futuras, como você citou. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o secretário de Indústria, Administração e Indústria de Estreito. Né? Estreito, aquele município que a ponte na divisa com Tocantins lá caiu, a Guiarnópolis, né? E ele querendo, eles nos provocando, a gente estava esperando já, porque nós estamos lá uma proposta de criar um parque empresarial lá com um Porto Seco, porque está a 1.800 metros da Norte-Sul, na BR Belém-Brasília, né? Ali é um potencial muito grande. E ele ficou muito satisfeito. Disse, olha, Bira, que bom que você nos recebeu, eu nunca imaginava que seria dessa forma. Então, a gente tem que incentivar, assim, você tem que enxergar aí, Bernardo, o que está acontecendo em Grajaú, o que está acontecendo em Campestre, que tem a Maiti, que é sucroalcooleira, Grajaú é o polo gesseiro, o que está acontecendo em Ribeirãozinho, que é o polo de curtumes, 5 curtumes, e você começar a trazer esses produtos para beneficiar dentro do seu município. E aproveitar, como a ponte possivelmente é dezembro ou no máximo janeiro, você dá um jeito já de estar adiantado, porque muitas empresas vão voltar a se restabelecer ou se organizar e estar produzindo, né? Exatamente. Então, essa visão do gestor público de estar acompanhando o que está acontecendo e conhecer os potenciais da sua região e das regiões vizinhas é fundamental, porque a partir do poder público é que a gente pode estar mobilizando essa parte técnica, os interessados e chegar no investidor para mostrar o potencial e aí atrair essas possibilidades. Muito bom. Muitos empresários do agronegócio tendem a focar mais na produção e acabam deixando a gestão profissional e financeira em segundo plano. Qual o risco dessa conduta para a sustentabilidade e o crescimento dos negócios a longo prazo? Bom, Bira, isso aí é uma questão que a gente olha essa dificuldade bastante aqui na nossa região e nos estados vizinhos. Eu rodo bastante aqui no Pará, no Piauí, no Tocantins, inclusive aqui no Maranhão. Vamos dizer, eu tenho gastado mais tempo para alertar sobre essas dificuldades que o produtor rural tem. E esse foco unilateral só de um lado, né, que eles têm, que é só produzir ou só criar? Porque o que acontece? Muitos deles acabaram passando muito tempo melhorando a sua produção. E isso acabou adquirindo conhecimento técnico e experiência. Então, eles se especializaram, focaram naquilo. E aí, se tornaram uma excelência, tiveram produtividade, se tornaram competitivos. E quando chega na parte de você receber essa colheita, o lucro para fazer uma nova expansão, aí você tem um pouco de dificuldade. Quando não, você bota os mais antigos, bota os filhos ou os parentes que têm uma formação voltada para essa área administrativa e financeira, mas só que é aquele conhecimento um pouco mais básico, raso, sem a experiência. Então, às vezes, quando tomam uma decisão, a decisão acaba dando um resultado meio que inapropriado, porque a gente sabe que a parte administrativa financeira é uma parte sensível e essencial para a expansão. Tem que ter um aprofundamento, tem que ter um controle do que acontece, porque a partir do dinheiro que você vai tomar a decisão para ver se você amplia ou se mantém ou se você está jogando o dinheiro fora. Então, esse detalhamento dessas informações para você analisar e montar o seu planejamento
estratégia de curto, médio e longo prazo. E aí, às vezes, você não tem na própria região pessoas qualificadas para estar fazendo isso. Muitos acabam acumulando essa função para o contador. O contador, ele tem uma visão mais genérica. E mais escriturária, né? Está Exato, mudando agora para ser exato, de gerencial, né? exato. Mas mesmo assim, a carga de trabalho da contabilidade é muito grande porque a gente tem Ele essas não tem partes. o tempo para planejar E a mesmo e analisar. particularidade da contabilidade, ela muda muito rápido, então exige sempre uma atualização e não sobra tempo para se dedicar a isso. Então a gente agora, rodando um pouco mais, a gente vê o interesse e o cuidado. Muitos ainda tomam decisão baseado em conselhos de gerentes de banco, porque, vamos dizer, é uma pessoa que, na visão deles, é que tem um conhecimento das finanças, mas não é bem assim. Então, o gerente de banco ele está ali para, Vender vamos o dizer, produto o dele, produto da que é instituição dinheiro, né? financeira. Então, vamos dizer, ele é remunerado pela instituição financeira. Então, ele vai estar sempre pontuando, mostrando os produtos dessa instituição, que às vezes não é O produto adequado, não que é o tempo certo para estar fazendo aquele tipo de decisão em cima de algum empréstimo, um financiamento, para que, vamos dizer, o produtor desenvolva e amplie a sua produção. E aí a gente agora, com esse trabalho que a gente vem fazendo na rádio, na TV, os acessos através das redes sociais, esses cursos que você tem disponível na internet, não são todos muitos bons, né? Mas tem alguma coisa que você tem qualidade e você acaba adquirindo esse conhecimento. Mas precisa um pouco de dedicação. Então, hoje, o produtor rural, que ele tem essa excelência na operação, ele também tem que gastar um tempo para ele conhecer essa administração financeira do seu resultado, do seu trabalho, para que ele sempre evolua e perpetue a sua expansão patrimonial. muito bem. Normalmente, em que momento esses empresários percebem a necessidade, né, e procuram esse apoio profissional? Olha, é quando toma alguma decisão errada que afeta o bolso. É quando dói no bolso Quando mesmo. dói É no bolso. aquela doeu no bolso, aí eu corro para buscar Exato. um remédio. Porque às vezes tem alguns empresários que eles se acham muito bom naquele seu negócio. E aí, às vezes, por achar que ele é bom nesse negócio, ele acha que pode ser bom em tudo, que ele se meter. Generalista. Não, mas aí eu tenho um conhecimento básico e tal. E aí, quando ele olha o resultado negativo, às vezes é tarde e você não consegue ter essa recuperação dessa perda, desse prejuízo. Então, é preciso buscar essa informação para que evite, ou ainda mais na situação atual que a gente está da nossa economia. Qualquer perda, qualquer prejuízo, você sente. E para você buscar novamente esse resultado, para ter esse capital barato, certo? Você precisa dar um pouco mais atenção, porque sem isso você não consegue fazer a sua operação funcionar, se financiar, se ampliar. No, no linguajar do empreendedor, não aprende no amor, aprende na dor, né? Aí que é preferível aprender no amor, porque dói Exatamente. demais no bolso, né? É a parte mais sensível do corpo humano, né? Bom, Mas, Biratã, mas as pessoas estão procurando, elas estão vendo. Então, a gente participa bastante desses eventos fora da capital, no interior. Esses encontros promovidos do agronegócio é bastante essencial. Que aí a gente acaba conhecendo os produtores, escutando, a gente vai lá na propriedade dele, vê a dificuldade, ver como é que está o nível técnico da operação,
e conversa sobre a administração. Aí, nesse ponto, que aí a gente entra dando esse aconselhamento, vê a possibilidade de ele estar planejando, e na hora que ele entende e verifica isso, ele vê e diz, olha, realmente isso faz todo sentido, e com esse aconselhamento, com esse aprimoramento da gestão, ele acaba enxergando uma possibilidade de receita muito maior, um lucro maior que antes ele não tinha esse cuidado para estar verificando. Eu queria tirar uma dúvida. É, geralmente, a melhor maneira de buscar essa confiança desse investidor, porque eles têm até medo de passar informação e achar que ali ele está, de repente, ele está escondendo ou um lado muito positivo ou negativo da empresa dele. Eu vou buscar as entidades como FIEMA, Federação da Indústria, FEComércio, FAEMA, né, FCDL. Esses são, no meu ver, um dos maiores aliados para a gente, porque todos têm uma representação de classe. E a melhor coisa é você ir pela representação de classe, que é mais fácil acessar, mais fácil de convencer, né? Exatamente. Além dessas instituições, a gente tem o próprio Sebrae, certo? Que também pode dar um suporte, tem O Senar, né? O Senai, o SESC, o SESI, todos, né? Eles têm uma atuação forte no interior do estado. Então, esses profissionais que estão ali, eles têm um conhecimento e podem estar ajudando, dando um aprimoramento. Mas muitos empresários, eles ficam com receio de abrir essas informações. A caixinha, né? Exatamente, porque são profissionais que eles estão numa instituição. Então, não tem aquele vínculo, aquele contrato. A partir do momento que você tem uma contratação de um profissional, de uma empresa, você tem um contrato de prestação de serviço, você tem a parte da segurança das informações, o contrato de confidencialidade, as consequências de quem quebra esse contrato. A partir do momento que você apresenta esse tipo de segurança, como é feito o trabalho, o produtor ele acaba abrindo essas informações que são essenciais para que a gente faça um planejamento, um desenvolvimento de um trabalho futuro para que ele execute e tenha a garantia de ter sucesso. Doutor Wagner, muitos vão pelo exemplo de um vizinho, né? Doutor Wagner e o Biratã têm o mesmo negócio, o nicho de negócio, estão todos no mesmo patamar, mas o doutor Wagner resolveu buscar realmente uma assessoria, uma consultoria, um aconselhamento e começa a ter resultados. Aí o Biratã fala assim, uai, o doutor Wagner está ali com o empreendimento dele, buscou, está dando aí que ele, né, vai muito pelo... não é a inveja positiva, né, mas assim, poxa, por que está dando certo para ele? Exatamente. Tem às vezes isso, porque a maioria do produtor rural, ele tem uma vida bem puxada. A operação, o dia a dia, ele é bem exigente. E às vezes o distanciamento da sede do município ou de outras propriedades. A própria logística que é ruim. Exatamente. Né? Ele acaba não tendo. Se acomoda um pouco. Se acomoda, não tem tempo de estar saindo para buscar essas informações. Então, hoje, praticamente, a gente tem essa comunicação através do celular, da internet, das redes sociais, online, exato, os eventos online, acaba aprimorando. Então, para muitos desses mais antigos, eles têm um pouco de dificuldade de lidar com essa tecnologia. Aí vai dar expertise do analista, do consultor, da empresa, para saber apresentar a alternativa ali, né? O portfólio de produtos. E uma coisa que eu aprendi, principalmente aqui no estado do Maranhão, do Piauí e até mesmo do Pará, esses produtores, eles gostam muito do tato, olho no olho. Olho no olho. O trato pessoal. Então, por isso que quando eu desenvolvo esse tipo de trabalho, eu faço questão de falar disso, olha, eu preciso conhecer a sua operação, a sua propriedade, para entender dia a dia, melhor. Né? Exato, porque é muito fácil você passar as informações e você não olhar
as particularidades. E aí isso a gente só acaba aprendendo, visualizando quando você está em Vivencia, loco. né? Isso. E a partir do momento que você está lá e vê todo o resultado de anos de trabalho, você sabe o potencial dessa E pessoa. o porquê que E o ele não porquê que. procurou ou porquê que ele está Exatamente. quietinho lá, né? E a partir desse momento que você tem esse contato pessoal, você acaba desenvolvendo essa confiança. Confiança, né? A relação é a melhor E coisa que tem, né? exatamente. Então hoje eu vejo isso, as coisas estão melhorando, vamos dizer, Legal. as associações regionais também têm essas reuniões, O esses sindicato eventos, regional os mudou próprios muito sindicatos. a ação dele, né? Exato. Junto com a FAEMA, Senai. Exato. E tem, às vezes, alguns que, mesmo com essas associações, eles acabam indo diretamente. Eu disse: olha, o pessoal ainda está trabalhando nesse nível aqui, eu quero um nível muito mais avançado. E Legal. eles têm essa iniciativa, e aí acaba acessando a gente Cada pelos. grupo tem um estágio, né, de Exato, necessidade, né? Já exato. estou mais ou menos, já passei por essa fase, eu quero algo mais. Isso. Então, esse desenvolvimento profissional acaba atraindo bastante. E a gente vê agora a segunda geração desses produtores. Então, são os filhos que estudaram fora, tiveram uma formação fora e agora eles estão dando essa volta para casa para tentar melhorar o seu negócio, para que ele tenha uma produtividade maior, um resultado maior. Isso é muito bom, porque, vamos dizer, a família trabalhando em conjunto para essa evolução acaba dando uma oportunidade. E aí, esse conhecimento técnico, essa gestão profissional, geralmente quem acaba buscando são as segundas gerações. E aí, quando eles aplicam esse conhecimento que eles buscaram, a gente tem um resultado fantástico Legal. para esse pessoal que tem uma experiência incrível na parte da produção. Qual o melhor conselho que o senhor daria para um produtor que busca diminuir os riscos no seu negócio? Né? Olha, A gente falou de muita coisa assim, mas olha, ô Bira, você é um produtor, eu enxerguei a sua propriedade, o seu empreendimento rural, esse agro aqui é excelente, mas qual o conselho que o senhor daria para o Bira, empreendedor rural? olha, a primeira coisa é a gente entender as limitações. Então, se hoje você está na sua capacidade máxima de produção, você tem que saber o quanto é que você gastou, que tem de custo para fazer essa operação funcionar e o quanto que ela traz de receita. Você tendo isso em todos os detalhes, certo? Você sabe a sua capacidade. E aí, a partir de analisar e ver todas essas informações, você pode estar vendo o que pode estar afetando esse resultado, positivamente ou negativamente, onde você possa estar enxergando, olha, o meu melhor ano foi esse, o meu pior ano foi esse e quais foram as causas. Com essa organização dessas informações, aí você pode estar seguindo o próximo passo. Então, se durante todo esse período eu acumulei uma certa valor financeiro onde eu possa estar reinvestindo ou então pegando para que ele me traga um outro rendimento Um outro através de um negócio? outro negócio ou até mesmo aplicação financeira, você pode estar vendo aí como é que é o objetivo, qual é o objetivo desse produtor. Porque às vezes o produtor, ele, vamos dizer, passou anos trabalhando, chegou e disse, olha, eu já estou cansado, já estou numa determinada idade, então eu só quero trabalhar nessas condições aqui. Eu já construí um determinado patrimônio e agora eu tenho essa renda, eu não preciso tanto, porque agora eu quero aproveitar um pouco, cuidar mais da minha saúde, ter o meu lazer. Então, ele precisa estar passando esse objetivo para que a gente possa estar traçando algum tipo de trabalho para que ele possa estar Para você desenvolvendo. estruturar um É um trabalho, um plano de planejamento. negócio, isso. Então, o que o senhor daria de conselho é faça os seus números,
guarde os teus números, porque senão eu não tenho como fazer uma análise se eu não tenho números, né? Exato. Controles, né? Mínimos que tiver. Mesmo que não tenha esse controle, você tem pelo menos a experiência, está na memória da pessoa. Então, num bate-papo, certo? Você Ele identifica, tem né? tudo, ele tem tudo, Só não sabe tá tudo o que está organizado como acontecendo, só não está no papel, numa nas planilha, no caixinhas, computador. né? Mas a partir do momento que a gente tem essa conversa pessoalmente, eu posso estar tomando nota de todas essas informações, preparar um diagnóstico e aí apresentar. Olha, com base nessas informações que o senhor me passou, a gente pode estar traçando esse novo objetivo para que você permaneça ou amplie ou simplesmente eu quero vender minha propriedade, vender meu negócio para eu seguir agora a minha vida. Muito bem, nós falamos nesse primeiro bloco gestão estratégica no agronegócio. Agora nós vamos para o segundo bloco. Uma empresa que chegou no Maranhão, Dr. Wagner, lá no sul do Maranhão, especificamente lá em Balsas, a Impasa. A Impasa é uma indústria de etanol de milho, de DDGS, que é um produto que, né, eu nem considero como subproduto, né, tem o óleo. A Impasa e o cenário internacional. O agronegócio maranhense tem mostrado um crescimento, e foi notável, né, em produção, em tecnologia e infraestrutura. E muitas dessas infraestruturas, lá na Serra do Penitente, por exemplo, em Balsas, custeada pelos Associação dos Produtores de Soja, né, com o governo, em parceria. A chegada de grandes empreendimentos reforça o potencial de expansão da nossa economia. A Impasa recentemente iniciou suas operações, né? Dia 1º inaugurou oficialmente aqui no Maranhão, com uma capacidade impressionante de processar 1 milhão de toneladas de cereais, né? Para produzir 460 milhões de litros de etanol. São números estratosféricos, né? Qual o impacto, né, esperado dessa indústria na nossa economia? Quando eu faço essa pergunta, doutor Wagner, eu faço ela não é só para o senhor, eu tenho feito essa pergunta insistentemente para os investidores que estão lá em Balsas, ao entorno de Balsas. Vocês já pararam para pensar no tamanho da mudança que vai acontecer, que está acontecendo? Imagine entrando todos os dias, entrando e saindo da indústria da Impasa, 500 bitrens com grãos e... Imagina isso, o que... Vou dar só um exemplo. Quantos pneus não são furados durante esse trajeto de 500 pneus? Isso são negócios, são oportunidade de negócio. Né? Então, assim, muda tudo. Tanto é que o governo está fazendo um novo anel lá para não passar as carretas dentro, né? Foi autorizado, vai fazer isso. Qual é o impacto da chegada dessa empresa na tua análise? Para mostrar para eles e para quem está lá pensando, isso não é nada, não é nada. Olha, Biratã, você tocou num ponto importante, porque, eu acompanhei esse processo nesses últimos anos, até o anúncio da implantação dessa e toda a parte de obras. Então, era impressionante como a velocidade que chegou, muita gente para a região, muitos negócios para fazer acontecer essa implantação. E hoje a gente tem esse empreendimento funcionando. Então, me lembro que numa das visitas que a gente fez lá, eu conversando com o pessoal que cuidaria, né, da compra desses grãos na região. Então, eles fizeram um trabalho que eu fiquei assim bastante impressionado. E o cuidado que eles estavam tendo com os produtores, de eles visitarem cada propriedade, conversar, reunir, fazer reuniões com esses produtores para que eles vejam essa possibilidade de eles terem uma garantia de receita através da colheita deles, que eles estavam planejando para que acontecesse isso e fechasse o contrato. Então, eu presenciei, visitei alguns produtores que eles simplesmente plantavam a soja e não fazia mais nenhuma outra Nem a safra. safrinha vinha. Vinha. E agora, com a Impasa, eles viram
olharam a responsabilidade, o cuidado que eles estão tendo, certo? Com o produtor na região e mostrando essa possibilidade de eles fazerem mais dinheiro. Então, aquele produtor que não tinha a segunda safra, hoje ele já se programou para o quê? Para atender essa demanda que está ali do lado, bem visível. Pertinho, sem logística praticamente, né? Nenhuma. Então, isso fez um diferencial muito grande para a região. Então, pessoas que não estavam investindo, já estavam, vamos dizer, estabelecidas ou acomodadas, elas viram essa possibilidade e está sendo feito. E também atraiu mais gente para cá, para o Maranhão, não só ali na região de Balsas, a gente olha ali na região de Caxias, São João do Soter. Então, muita gente que está preparando a sua produção de soja agora já vê a possibilidade de estar plantando milho ou sorgo para atender, porque atender a demanda da indústria de etanol. Porque a capacidade da biorrefinaria ela é gigantesca. E agora foi anunciada já a ampliação, que está praticamente pronta a ampliação, né? Exatamente. Então a gente tem essa possibilidade dessa produção enorme do etanol, do DDG, os óleos que são derivados. Então, essa indústria que está sendo implantada, ela vai ajudar não só o Maranhão, mas vai atrair o pessoal do produtores como um todo, exatamente. Né? Então, a gente tem esse potencial de desenvolvimento econômico fortíssimo que está se organizando. Tem muita gente qualificada chegando na região, certo? A gente viu o boom imobiliário que teve lá, por causa que chegou muita gente, vamos dizer, foi construída muita coisa, o comércio acabou crescendo, a prestação de serviços. A exigência de produtos e serviços, né? Muda, né? A parte de educação, a qualificação técnica, então tudo mudou naquela região devido à entrada dessa indústria, que, vamos dizer, tem um histórico de produção, de evolução de onde ela chegou e se implantou. Então, a gente tem toda essa cadeia ao redor dessa indústria que vai ser alavancada, que vai ser desenvolvida. E aí a gente tem esse diferencial que, novamente, eu pontuo. A gente tem a nossa logística muito bem estruturada aqui no nosso estado. Ainda mais que agora a gente tem um compromisso do governo estadual de estar melhorando as nossas todas estradas. as vias vicinais para receber essa produção e levar para as Exatamente, que isso acaba reduzindo o custo do produtor. Então a gente vê também uma possibilidade de criação de outras culturas. Eu vou só citar um exemplo. De outros negócios mesmo do agro, né? Exatamente. Só citar aqui um exemplo. A gente fez um levantamento juntamente com a Secretaria de Fazenda, a Cefaz, com o Marcelo, onde a gente viu a possibilidade de estar ampliando a produção dos produtos da cesta básica aqui no estado. Então, hoje, o Maranhão, os produtos da cesta básica, a gente importa de outros estados. Então, todo o consumo da alimentação básica do maranhense vem de fora. Não sei se vocês recordam, uns anos atrás, a gente era um grande produtor de arroz, fomos o segundo. Nós fomos o segundo. A nossa farinha. Hoje, a gente importa do Pará. De Bragança, de... Então, de vez de a gente estar dando só uma pequena margem para o comerciante, por que não incentivar o produtor para esse dinheiro criar aqui riqueza, emprego, trabalho? A gente tem um dos maiores varejistas do país aqui, o Grupo Mateus. Então, vamos dizer, ele compra muito alimento. Eu lembro que ele, só cortando, ele teve uma reunião com... Estava o nosso secretário Júnior Marreca, com o governador, e tinha um investidor de piscicultura. Aí, a gente tentando trazer esse investidor para se instalar em Balsa numa instalação da antiga Embrapa lá, de processamento, que não funcionou. E aí ligou para o Mateus, né? Mateus, você tem como comprar a produção, a criação dos peixes? Eu tenho
todo mês tem uns 100 milhões de reais para comprar de peixe. Então, assim, são as coisas, né, que a gente tem que enxergar. Exatamente. Então, com essas possibilidades, esses estudos, essas oportunidades, o que acontece? A gente vê aí que o cara está comprando de outros locais para atender a rede dele. Então, se tiver, ele vai dar o incentivo, porque o custo dele vai baixar. Então, ele vai atender a região que ele já tem as lojas dele, se saindo daqui, onde já sai, onde os centros de distribuição, a maioria deles estão por aqui, podem estar atendendo essas áreas. Então, são essas possibilidades, essas oportunidades que a gente olha, essas grandes empresas que estão tendo essa possibilidade de enxergar o Maranhão como um grande mercado ainda a ser explorado. Então, a Impasa ela foi fundamental nessa escolha, porque a gente tem terras baratas, ainda tem uma produtividade. Índice pluviométrico excelente. Exatamente, a segurança climática, você tem um índice de produtividade alto, então a gente está entre os melhores do país na produção de grão. Tem um porto aqui na região, que essa produção toda de álcool, que a gente, se for excessivo, ele pode estar exportando. E uma coisa boa, né? Quando você fala da produção do álcool, antigamente ele tinha que vir aqui, ser internalizado aqui na base, agora não. Lá ele já pode ser distribuído para o consumidor, para os postos. Exatamente. Né? A gente teve aí essa venda direta aprovada e homologada pelo governo do estado. E isso possibilita de qualquer posto de combustível estar comprando diretamente da Impasa e aí trazer para o seu posto de combustível. Antigamente a gente viajava para, vamos dizer, se dar o exemplo da própria balsa, a gente não encontrava os postos de gasolina com etanol. A gente só achava mesmo na gasolina. E lá fabricava, né? A Grosser produzia já bastante lá. Exato. Né? Mas a gente pode ter essa oferta maior de etanol e o custo da população pelo esse combustível mais barato vai beneficiar. Além disso, a gente tem esse benefício da questão ambiental. Então, isso tudo favorece É uma determinação até do governador de que o Pedro Chagas não é para fazer errado, mas para facilitar ao máximo, orientar, diminuir o tempo de licenciamento, né? Obedecendo, claro, todos se tem que ter a rima, vai ter que ter a rima, tudo mais, mas a simplificação da inflação, da burocracia para ampliar, para facilitar o investimento, para trazer negócios, é fundamental da agiliza iniciativa e dá oportunidade estadual. para os nossos aqui serem fornecedores desses grandes. Bom, vamos aqui para uma outra pergunta. Em sua análise, né, em suas análises regionais que o senhor sempre faz, você defende o conceito de venda direta pelos produtores. Poderia explicar em mais detalhes o que significa e quais são os benefícios dessa estratégia de venda direta? Pode exemplificar de um segmento. Isso. Esse estudo que eu venho fazendo nos últimos anos surgiu pela demanda dos próprios produtores. Principalmente agora que a gente teve aí, no ano passado, a redução do preço da soja internacionalmente e a elevação do câmbio. O dólar chegou a bater um pouco acima de R$6 e isso acaba encarecendo o custo de produção. Lembrando que a gente tem a nossa importação de fertilizantes e isso é bastante utilizado e isso impacta diretamente na produção e no bolso do produtor. E se você tem um câmbio alto e você tem esses custos baseado no câmbio e o teu faturamento da venda desses grãos está abaixo, com uma cotação baixa, você acaba não fechando a conta. Por isso que a gente viu aí nesse último ano muita recuperação de judicial de empresas,
Por quê? Porque elas não tiveram esse cuidado, Não suporta, né? Se não exato, tiver esse cuidado, né? essa gestão de profissional, ou esse planejamento para que equilibrasse as contas. Porque, como a gente citou isso no início, se a gente não ter esse cuidado, esse detalhamento, a gente acaba tendo esse prejuízo. E aí muitos acabaram entrando nessa situação delicada de estar devendo e agora estão tentando a recuperação judicial para tentar sair dessa situação aí de inadimplência para tentar voltar a pagar suas contas. E hoje Porque não é fácil, né? não é Quando fácil. você entra numa roda dessa, para você sair, para colocar novamente as coisas nos trilhos com responsabilidade, Exato. você tem uma penalidade muito grande aí. E aquele pequeno produtor que já tem uma propriedade maior, ele já busca esses financiamentos, essas linhas de crédito que são disponibilizadas tanto pelas instituições privadas como as públicas. E aí, vamos dizer, se acontece esses problemas, aí você tem que estar honrando esses compromissos, porque senão você fica sem condições de tocar para Próxima frente safra, nas né? O próximas próximo safras. ciclo. E com o tarifaço, como esse tarifaço lá dos Estados Unidos pode impactar diretamente o agronegócio do Maranhão? Existe algum setor mais vulnerável? Alguma atividade dentro desse setor do agro? Olha, a gente tinha aí, a gente tem a nossa indústria de celulose aqui no Maranhão. Suzano, lá em Tá? Imperatriz. Exatamente. É, e, e A quando, maioria das exportações é para os Estados Unidos. exatamente. E quando foi anunciado isso, teve esse impacto. A gente também tem a Lumar, que produz aí a alumina, aí tem as ferrugusas. Então, quando anunciou esse tarifaço, vamos dizer, era um impacto que deixou todo mundo preocupado e não foi pouco, porque todos estavam fazendo investimento de anos, ampliando, fazendo a sua. Estava numa E de evolução uma hora, boa, né? exatamente, aí de uma hora para outra você tem essa situação, mas ainda bem que teve essa junção do setor privado aqui, como do lado dos Estados Porque Unidos, que lá são os também tem um impacto importadores monstruoso, né? monstruosos, Vamos dividir aqui as e coisas. aí acabaram conseguindo essa isenção. Só que agora, recentemente, na semana, começo dessa semana, a gente teve aí novamente o presidente americano com o presidente da China tentando fazer a negociação. E aí o presidente americano externou seu desejo que a China comprasse 4 vezes mais a soja. Então a gente sabe que os Estados Unidos é o segundo maior produtor de soja. Então isso poderia estar afetando diretamente aqui no nosso estado e nos estados vizinhos, se realmente a China deixar de comprar essa soja do Brasil para jogar isso numa mesa de negociação com os Estados Unidos para que ela possa estar exportando mais produto. Então, é uma possibilidade grande que ocorra isso. Então, é muito grave essa situação se acontecer, porque vai afetar diretamente a todos, principalmente a nossa região, porque onde teve esses produtores fizeram esse investimento de anos. Tem uns ciclos para serem cumpridos Exatamente. ali, de Mesmo correção de solo, cada um com a sua característica. são investimentos que, vamos dizer, são essenciais para a produção. E aí, se de repente for mesmo acontecer isso na negociação, a gente vai ter aí vamos dizer, uma queda nessa venda que vai para a China. Não é que ela vai parar, ela vai ter aí vamos dizer, uma redução. Porque Pode ser temporária ou não, né? exato, como o que trouxe de benefício quando iniciou e foi declarada essa guerra tarifária. Então, o que aconteceu? A China deixou de comprar a soja dos Estados Unidos da noite para o dia. E para onde é que ela correu? Para cá. Aqui para o Brasil. Então, por isso que a gente está tendo
essa exportação recorde, a gente está tendo essa previsão da nossa safra ser maior. Então, isso é consequência dessa guerra tarifária que trouxe. Agora, a gente tem que ficar atento desse caminho contrário. Se eles voltarem, qual seria esse impacto que geraria em cada região? E nós somos pequenininhos em relação a eles. Exato, mas a gente tem uma produção aí significativa, uma área ampliada, então a gente precisa estar mapeando. Já temos conversas com alguns produtores aqui do nosso estado, a gente conversou com o pessoal da FAPSEM, que eles também da ProSoja. Então, a gente está tentando fazer um mapeamento, um estudo para ver, caso ocorra isso, qual seria para onde que vai, né? Para onde é que vai, qual seria o impacto econômico para a nossa região, exatamente. Falando da nossa organização interna, que é justamente isso, como o senhor avalia a articulação e a organização setorial do agronegócio aqui no Maranhão? Né, a gente acabou de falar de duas entidades, né, que é a ProSoja e a própria FAPSEM, né, e tem a APROLeste surgindo agora em Caxias. Isso. Olha, eu enxergo esse movimento muito bom, mas mesmo assim precisa ter uma união, uma troca de experiência, uma troca de informação técnica entre essas instituições, essas associações aqui dentro do estado. Porque muitos, quando estão falando, defendendo, elas estão defendendo somente aquela região onde ela atua. Então, tem a ProSoja de Chapadinha, a ProSoja lá de Balsa, tem essa APROLeste agora. Isso. O interessante é a gente enxergar o estado, certo? A gente precisa ter essa união dos produtores. Então, tem muitos produtores que nem fazem parte dessas entidades. Então, por quê? Porque eles veem que o objetivo ainda não é essa defesa do produtor estadual. Então, fica muito regional. Então, isso é um ponto que pode ser melhorado. Já evoluiu em ter, certo? Regionalmente está dando o resultado, mas precisa ter essa união, essa reunião de todas essas entidades para que a gente possa estar buscando melhorias, atraindo investimentos, a negociação com o poder público, com fornecedores, com exportadores. E isso possibilita de você estar tendo poder de barganha para a venda dos seus grãos na hora certa, na quantidade, no preço correto. Exato. Aí entra essa questão da venda direta. Então tem produtores aqui no estado que hoje ele tem condição de chegar e olha, eu tenho condições de estar botando aí, enchendo um navio desse para mandar para 80 mil toneladas de 2 navios desse por mês, por safra, sei lá. Então, a gente tem esse pessoal que tem essa capacidade de produção, de estar entregando, mas precisa... mais coesão, né? Mais coesão, preparo para que ele possa estar ampliando a sua margem de lucro para fazer essa exportação direta, que ele vai ter uma margem maior, vai ter o contato com um comprador internacional, direto, né? E aí, de vez de ele ter aquele ganho limitado, ele pode estar ampliando esse ganho. Porque hoje a maioria está concentrada, vende para uma trade e aí tem aquele ganho, vamos dizer, previsto, limitado. Então, ele não tem a expectativa de crescer. Mas, lógico, se for organizado esse movimento, a gente também tem o lado da dificuldade, que é a logística, é o armazenamento. Vai suportar essa nova demanda? Exatamente. Tem uns custos operacionais que estão agregados. O armazenamento. Né? Exatamente. Então, é isso que precisa ser trabalhado. Então, vamos dizer, a junção de todas essas entidades que, vamos dizer, eu tento promover, eu tento estar esclarecendo para cada um, para que junte essa força e veja essa possibilidade de todos ganharem e ampliarem.
mas aí na hora do rateio do custo tem que ter todos envolvidos, tem a parte jurídica, tem a parte, vamos dizer agora que com esse tarifaço, o governo federal está dando Está saindo agora a suporte. compensação, 30 bilhões aí, Exato, não sei que jeito que vem, mas... Exato, mas aí eles estão abrindo um canal mais próximo agora para o exportador. Então, isso pode estar ampliando a nossa capacidade de exportação. E para outros mercados então, até, né? essa organização é fundamental. Então, a gente tem que estar vendo essa possibilidade do que demanda por alimento mundialmente as pessoas precisam comer todo dia, os animais. Então, a gente tem essa capacidade de ampliar a nossa produção para estar atendendo essa demanda. Tecnologia temos, né? Exato. Vem a Embrapa com tudo, Isso. matérias. Isso daí a gente tem excelência. Agora a gente precisa fazer essa organização para o quê? Para ampliar a margem, ter a gestão, o planejamento estratégico. Para ter poder, né? Exato. Poder de venda. Exato. Captar dinheiro barato, para, vamos dizer, juntando forças, você consegue estar fazendo isso. Eu defendo muito o cooperativismo. Eu acho que nesse caso, eu conversando com alguns produtores antigos, o cooperativismo teve alguma iniciativa, mas deixou trauma agora, algo assim. Mas juridicamente, a gente pode estar desenvolvendo da melhor maneira que dê segurança contratual, seria o consórcio. Consórcio que pode ser desenvolvido, onde a gente possa ter a responsabilidade de todos para que tenha uma eficiência melhor. Essa seria a melhor solução para estar desenvolvendo essa parte da estratégia da venda direta dos produtores para o comprador internacional. De negociar, né? Exatamente. A gente precisa estar trabalhando essa parte da negociação. Mas eu tenho certeza que são lições e estão aprendendo, porque as coisas acontecem muito rápido e de repente acontece lá num outro estádio, assim, por que a gente não faz igual? Por que a gente não se organiza? Né? E busca essa segurança, né? Já existe aí um pessoal aí que está preparado e disposto, mas precisa ter mais gente do mesmo porte. Às vezes o que eu escuto, eu disse, olha, Wagner, eu tenho essa capacidade, mas eu queria ampliar mais, mas às vezes o produtor que tem esse interesse, ele não tem o mesmo perfil que eu tenho, ele não vai ter a mesma... Você teria que nivelar os produtores, né? Você vai estar no estágio 1, um grupo que está aqui no estágio 1, o outro já vai ser, você já vai para o estágio 2, né? E porque acaba crescendo mesmo, né? Exatamente. Então, essa organização é o que a gente está fazendo agora, inicialmente, para quem realmente quer partir ou não. Ou então se mantém do jeito que está. Aí só amplia a área de produção, mas aí o preço está limitado. Limitado. Bom, nós vamos aqui para um terceiro bloco. Desafios macroeconômicos. Aí agora é com o senhor, né? Nos últimos anos, os produtores rurais enfrentaram uma combinação desafiadora. A questão do dólar em alta e as cotações dos grãos em queda. Essa situação gerou prejuízos significativos, né? Como a cotação do dólar hoje em torno de 5,40, na sua avaliação, esse cenário melhorou para o produtor? Olha, sim, porque a gente estava acima dos R$ 6 e agora a gente teve essa redução significativa do câmbio e isso acaba refletindo nos insumos que é consumido. Aí entra fertilizantes, defensivos, as sementes, equipamento, né, os implementos, né? Tudo isso acaba vamos dizer, melhorando o custo do produtor. E nessa melhora ele pode estar ampliando a sua margem. Então, essa possibilidade, quando a gente chegou na fase extrema, que tiveram prejuízo agora, muitos produtores viram que eles precisam ter esse controle maior do que eles estão. Eles têm que ter uma atenção maior. Exato. É justamente isso que é o seu papel, né? Exatamente. A consultoria ou a assessoria para gerir algo que ele não tem a habilidade, a competência, que eu falo, a competência no bom sentido. Mas é que eu vou contratar uma empresa aqui para me ajudar, né? Porque
ele só precisa ter a primeira experiência. A partir do momento que você desenha as etapas para ser seguida, aí ele consegue fazer isso nas próximas. Quando ele enxerga o número acontecendo, Exato. ele não tem. Porque tá ali, se tá tudo calculado, você tem o seu risco controlado do que pode acontecer. Então, mesmo com um evento, faltou um pouco mais de chuva, vai cair minha produtividade. E tendo esses números, você consegue estar controlando. O ruim é fazer tudo pelo achismo, não, porque foi assim, foi assado. Não. Aí, por quê? Porque você sabe o quanto é que vai estar aplicando financeiramente. Pô, será que eu vou pegar essa taxa de juros alta? Essa taxa de juros vai cair no futuro? Como é que eu vou fazer? Eu boto o recurso próprio? Eu vou comprar equipamentos novos agora? Vou só arrendar, Ou só alugar? Ou vou arrendar minha ou reformar área? um antigo, né? Então, todas essas possibilidades, a gente acaba botando isso no cenário e faz uma análise, e aí ele toma a sua decisão de acordo com a sua realidade. O senhor falou num item, eu vou fazer uma pergunta sobre esse item. Como o senhor analisa a alta dependência, né, dos nossos produtores, do agronegócio brasileiro, de fertilizantes internacionais? Olha, Esse é um insumo que tem um impacto monstruoso. exatamente. E ele é essencial. Sem ele, a gente não consegue dar a mesma produtividade. Então, é o que eu volto a falar. Se os produtores se unirem mais, pontuarem esses pontos que são essenciais, junto ao poder público, está levando isso. Olha, gente, a gente precisa, a gente tem as nossas reservas aqui que possam estar atendendo, mas às vezes por questões burocráticas, ambientais, acaba demorando demais. Demora demais, né? Não é porque é inviável, é porque a burocracia demora Trava demais. Para fazer uma análise, um estudo, um levantamento, demora demais. E aí fica mais barato fazer a importação. E aí, quando a gente tem essa possibilidade, o que está acontecendo agora, que já está, o presidente americano está falando isso, olha, quem compra as coisas da Rússia, Vou taxar. vou taxar. E aí, como é que a gente vai ficar? Se ele for taxar. Ucrânia, Rússia, Bielorrússia, que são os produtores de fertilizante. Alguma coisa sai ali do Canadá, de Israel. Então, mas não atende. E os preços vão acabar se elevando. Então, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo para esse setor. A gente sabe que o agronegócio é essencial para o Brasil. Então, os números estão aí. A gente traz muito dinheiro para cá, a gente tem essa capacidade aí de se tornar a maior potência de alimentos do mundo. A gente já é mas a gente quer prosperar em várias culturas, ser mais eficiente, ter mais mercado, porque alimento, vamos dizer, é consumido todo dia. Eu vou falar do último item desse terceiro, vamos para o quarto bloco, caminhando para o final do nosso bate-papo. A taxa básica de juros, a Selic, se encontra em torno de 15%, né? Ela é 15%, né? E serve como referência para todo o mercado. Existe alguma expectativa de que essa taxa comece a ser reduzida nesse semestre ainda ou não? Olha, a última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, vamos dizer, a gente teve uma possível sinalização do cenário estar melhorando. Mas a gente está passando aí por essa guerra tarifária. Então aí a gente já teve um impacto aí negativo de todos esses produtos que deixaram de ser exportados. Não só alimentos, mas a gente tem muita coisa da indústria de calçados, dessa parte de máquinas, equipamentos, que ainda não foram resolvidos. Então, isso pode trazer um impacto econômico. Dependendo da região, o impacto pode ser um pouco mais forte. Então, a gente pode ter um número negativo. E se realmente for um impacto significativo, o governo ainda vai ter esses 30 bilhões para
tentar amenizar o prejuízo dessas empresas. De alguns segmentos que Exato. são mais afetados, né? Então, 30 bilhões, meu amigo, é muita coisa. Faz falta no caixa aí do Do governo, governo, né? Da máquina, entendeu? né? Vai tirar de algum lugar que vai atender essa, vamos dizer, que é justo, mas vai sair de algum outro lugar que também vai prejudicar. Então, vamos dizer, esse cenário, eu não sei se pode acontecer agora. Se os Estados Unidos que começarem a reduzir a sua taxa de juros, a gente pode ter esse movimento aqui. Mas eu alerto, as consequências dessa guerra tarifária pode ainda postergar, deixar ainda esse nível de 15% até o ano que vem. Então a gente pega pelo menos mais 2 ciclos produtivos, vamos supor, de soja, né? Exato, Né? De grãos que eu exato. falo. Mas a gente espera aí que possa estar resolvendo. O governo aí está se empenhando para ter esse acesso na diplomacia e quem sabe a gente O, an- volte ao que estava antes. Antes de ir para o nosso penúltimo bloco, e que ele vai ser curtinho, eu provoquei o senhor nos bastidores sobre alguns números. Se o senhor quiser fazer algum comentário, pode ser superficial, mas é só assim. Por que a nossa produção em relação a julho do ano passado aumentou 1,5% do agro? Tem alguma coisa nesse sentido? E aí? Olha, o que acontece? A gente teve aí o início da guerra tarifária, certo? E com a guerra tarifária, vamos dizer, muitos produtos que eram consumidos de alguns países deixaram de ser consumidos. Então, aí o Brasil se colocou como Uma opção de uma fornecimento, né? alternativa para estar fornecendo. Então, muita coisa, vamos dizer, a França tem uma grande produtividade agrícola lá. Então, vamos dizer, com esse impasse com a União Europeia, dos Estados Unidos, com a União Europeia, muita coisa deixou de ser importada da União Europeia para os Estados Unidos. E aí o pessoal buscou o mercado brasileiro para atender essa demanda. Você viu que a gente teve um crescimento muito forte de fornecimento de ovo para os Estados Unidos. Então a gente não tinha esse Foi mercado a bolha do ovo lá, né? Isso. A gente também exportou muita carne para lá, pescado ampliou. Por quê? Porque está tendo essa guerra tarifária entre os países produtores que acabou beneficiando a gente. Mas só que, vamos dizer, agora muitos estão voltando, fechando acordos, e isso também entra na mesa de negociação. Então a gente precisa Ser mais rápido. mais rápido, tem que estar participando Tem que ser mais dessa humilde negociação, para conhecer, exato, conhecer os nossos concorrentes de produtos que a gente já produz aqui, certo? E ver que se nas negociações deles está beneficiando eles e aí acaba prejudicando. Vamos dizer, eu tenho amigos lá na França que os produtores eles citaram que, olha, se vocês manterem essas taxas ao Brasil, em torno de 50%, alguns produtos nossos aqui vão ser competitivos para estar exportando para a França. Então, eles estão dando apoio. Deixa aí. Deixa aí, Não breca tira. mesmo. Então, vamos dizer, isso faz parte da Realmente é um estratégia tabuleiro de xadrez mesmo. e a gente não está acompanhando isso. Então a gente precisa ter esse cuidado porque o agronegócio ele tem uma força gigantesca no nosso país. Torcemos para que realmente os entes, a CNA da vida, né, vão lá mexer. Bom, o quarto bloco, ele é curtinho, depois nós vamos para o quinto. O papel do planejamento no agronegócio. Essa é uma coisa que o senhor gosta de tratar. Pelo que já conversamos, fica claro, né, que o planejamento é a chave para mitigar risco, controlar despesas, calcular as margens de lucro. Doutor Wagner, qual seria o seu conselho para um produtor, você produtor que está nos assistindo, que deseja elaborar um planejamento financeiro e estratégico eficaz no seu agronegócio? Presta atenção. Sem controle, sem plano, você não sabe nem para que lado você vai.
numa crise como essa, você fica mais perdido do que cego em tiroteio, com todo respeito aos sem visão. Mas é porque, cuidado, planeje, busque realmente quem sabe fazer isso. Qual é o conselho que o senhor daria? Olha, a primeira coisa é você entender como é que funciona um planejamento. Porque às vezes a pessoa tem o seu planejamento, mas está tudo aqui, ó, na cabeça, que a maioria dos produtores Está na fazem. cachola, não está no... Exatamente. Então, vamos dizer, até lá você pode estar tendo alguns problemas. Então, quando você tem um planejamento bem elaborado, dividido em etapas, você sabe curto, médio e longo prazo. isso, você consegue estar acompanhando a sua operação, tendo o seu fluxo de caixa, certo? Adequado a cada etapa. O que que significa isso? Então, por exemplo, se eu sei que eu vou estar me programando para uma safra, eu sei cada período da operação da safra, eu vou ter um custo financeiro. Eu vou ter a preparação, vou ter a calagem, vou ter o plantio, vou ter os tratos culturais, né? 1, 2, 3, adubação foliar, depois, né? Exatamente. E cada etapa dessa tem um custo financeiro. Então, se você tem esse dinheiro aqui que está no banco, É certo? um capital de É o longo prazo que foi capital. E captado você ali. vai estar fazendo a sua operação. E aí, se você tirar a parte dele para deixar aplicado uma taxa de juros que hoje está alta, você tem aplicações financeiras boas que pode estar rendendo esse seu dinheiro, você deixa ele aplicado de acordo com o prazo que você vai estar seguindo em cada Aí você etapa. vai fazendo o desembolso. Exatamente. Mas aí o principal, o montante, a maior parte, ele está rendendo alguma coisa. É melhor do que você deixar ele parado lá só numa conta, esperando a execução e ele aqui parado sem render nada. Você tem que estar maximizando ao máximo, porque aquele teu dinheiro pode estar trazendo algum rendimento e isso pode ajudar no seu custo. Então, essa parte de planejamento, ela também envolve isso. E outra coisa, você tem que estar fazendo um trabalho a cada etapa com seus fornecedores de insumos. Então, você sabe como é que está a cotação hoje do seu produto. Então, como é Saber que ele comprar, né? saber comprar? Ou quer saber, eu vou estar tendo uma oportunidade de comprar antecipadamente meu fertilizante agora, porque eu tenho um desconto, onde a cotação está baixa do dólar, então eu posso estar vendo com esse meu fornecedor se realmente, se eu comprar e ele entregar logo isso para mim, eu tenho uma vantagem, um desconto financeiro que vai dar um reflexo na sua produção É aí que o final. senhor toca na questão de ter os consórcios, as cooperativas, as organizações para comprar bem, né? Exatamente, somar forças. Olha, eu vou chamar aqui meu vizinho, ô, tu vai comprar dessa empresa isso aqui? Então, vamos somar força para ver se a gente consegue baixar esse custo para a gente tenha um desconto. Então, isso, mesmo que cada um pague o seu, mas juntando, chegando os dois juntos lá, ou então os associados foram comprar de uma vez só, você consegue tendo um desconto porque você está chegando com um bloco de negociação e não só Só individual. você tem outro Então, poder, né? exato. Isso também faz parte do planejamento estratégico. Você reduz custos e para o quê? Para você ter uma margem mais agradável, você ter um lucro mais Ou até esperado. ampliar uma área, se é permitido, né? Exatamente, exatamente. Então, esses aí são os princípios básicos para que você tenha esse planejamento e tenha um resultado. Se você planejou e vai vislumbrar esse lucro maior, pô, meu amigo, vai estar tranquilo. E Doutor aí você Wagner, emitiu e a um gente risco. sabe que o planejamento é como se fosse um ser vivo, ele tem que estar sendo monitorado, mexido. Se, opa, teve algo que aconteceu aqui no percurso, vamos lá, replanejar, tira lá, faz, né? Você tem que estar observando, porque senão fez e deixou ele estático, você não vai ter resultado. Exatamente, porque Criar indicadores que sinalizem isso, né? isso, você hoje tem
tem software que você pode estar controlando sua parte administrativa, financeira, programando seu fluxo de pagamento das suas parcelas que você fez dos seus equipamentos ou das suas compras. Então fica mais fácil de você não perder essa organização. Pô, eu só estou pagando boleto atrasado de 1, 2 dias, mas gera multa, gera juros. Então, se você organizar isso na ponta do lápis, no final, você acaba economizando tudo isso. Porque sem o dinheiro, a tua operação não vai funcionar. Então, você tem que estar organizando esse fluxo do dinheiro. O teu bem maior ali naquele momento é o dinheiro para fazer a produção. É o dinheiro que faz tudo. Outra coisa, as instituições financeiras que fazem esse fomento, elas têm um trabalho não é ensinar, você está precisando de um assessoramento para gerir esse teu recurso, porque aí diminui muito a inadimplência. Os bancos fazem isso? Não, eles não fazem isso. Eles, vamos dizer, eles analisam a sua capacidade financeira, a capacidade de pagamento, certo? E aí eles olham o seu demonstrativo de resultado, seus balanços, para ver como é que está a sua organização financeira. Mas eles não vão na propriedade, não olham todo o trabalho que você tá vendo, isso daí. Eles só vão avaliar a tua propriedade para, vamos dizer, pegar um empréstimo, um financiamento, a garantia. Hipotecário. Então é isso. Essa parte você tem que estar buscando. O produtor, ele precisa ter essa consciência, essa paciência, essa responsabilidade, porque vamos dizer, é essencial, gente. Ele tem que estar programando. O senhor tocou lá atrás numa coisa importante. Os novos estão fazendo isso com mais responsabilidade. Não é que os antigos não, você olha, estou vindo da academia, é desse jeito que funciona. Isso. Eu vim de uma pós e tudo, o mercado lá fora ensina dessa forma. Então você começa a alertar, né? Exatamente. O conhecimento adquirido hoje, você consegue estar aplicando e você olha o resultado. Você tem que estar dando a oportunidade para essa parte do conhecimento técnico na parte administrativa financeira. Se você deu a oportunidade para o conhecimento técnico da produtividade, da produção, por que não dá? Para a gestão aqui, né? Porque sem isso daí você pode estar cometendo erros de anos, fazendo equívocos, e isso pode estar dando, vamos dizer, diminuindo a sua margem. Pode estar até captando com um juro deflacionado, coisa parecida, mas não está sabendo utilizar ele corretamente, o dinheiro, né? Exatamente. Bom, muitos produtores não têm o conhecimento aprofundado, que é isso que a gente falou, nessa área. Como eles podem identificar um profissional ou uma empresa de consultoria ideal para ajudá-las? No caso, a sua. Olha, não só a minha, você tem que estar vendo profissionais que realmente tenham experiência, porque às vezes a gente pega um profissional recém-formado, que a gente já teve bastante caso de alguns produtores e empresários, tá dizendo, não, vou pegar esse recém-formado, que ele tá preparado, e a hora de consultoria mas dele não é menor até. o custo é mais barato, mas ele não tem essa experiência, ele não tem aquele cuidado a mais do que a operação acaba ensinando. Então, é a mesma coisa, você é um produtor, ele vai começar a plantar determinada variedade de soja que ele nunca experimentou, certo? Por uma indicação que ele viu na televisão ou na internet. Ele disse, não, ele tem que estar realmente olhando o assessoramento. E isso faz parte também da parte das finanças do produtor. Ele identificar, procurar quem já procurou um profissional nessa área, você teve resultado, então, você pode estar me passando, ir nas entidades de classe, certo? O próprio poder público tem lá a sua base de empresas cadastradas, sua equipe técnica que pode estar indicando uns serviços profissionais onde já tiveram resultado. Vamos dizer, o bom profissional é aquele que já deu resultado. Então, se você quer
ter uma experiência, não seja cobaia, entendeu? Ah, Pegue gostei. alguém que já deu resultado e aí você vai estar mais seguro. Dinheiro não leva desaforo, Isso. né? Bom, nós vamos para a última pergunta desse bloco e depois nós vamos praticamente fechando. E a execução desse planejamento é algo muito complicado na prática? Para a gente orientar os nossos produtores. Olha, Albiratã, a prática ela é mais simples do que a gente imagina, porque o planejamento, quando a gente faz define todas as etapas, a gente senta e conversa com o produtor, com o empresário, para que a gente entenda a realidade dele. E nisso a gente sabe todas as variáveis que podem dar resultado positivo ou negativo. Com base nisso, você tem o desenho desse planejamento. E aí você vai acompanhando juntamente com o empresário, Com o com o produtor, com gestor. o gestor, cada etapa. E não é porque a gente passou o planejamento Passou o do bastão para começo ao ele, fim, né? ó, tá aí, se vira. Não é. Não, tem que ter o acompanhamento. Porque se tiver algum problema, alguma particularidade, você ajusta ele Dá antes para de chegar no corrigir final. antes Então de. você tem que ter esse acompanhamento desse profissional, desse gestor, desse planejamento em cada etapa, para que a gente não tenha alguma surpresa Surpresa só no desagradável. final, desagradável. Poxa, eu fui E enganado. por um descuido, na Exato. Ah, maioria, né? não, mas o cara disse, não, você pediu um planejamento, eu passei para ti. Agora, tu executou, se tu executou certo, não. Tem que ter, vamos dizer, esse alinhamento do profissional, da empresa, consultoria e com o empresário e o produtor, E a para que equipe dele, tenha... né? Exatamente. Bom, nós vamos para o último bloco. Esse é bem curtinho. Estratégias, erros comuns, né? E encerramento. Para encerrar essa nossa conversa, doutor Vai, gostaríamos de focar na aplicação prática de todo esse conhecimento, de tudo isso que a gente aqui recebeu, né, de orientação sua com muita expertise. Quais seriam as 3 principais estratégias que os produtores rurais do nosso Maranhão podem adotar para colocar em prática a análise setorial e a gestão empresarial dos seus negócios, dos seus agronegócios, né? Bom, pessoal, você entender muito bem o que está acontecendo na sua operação, que isso a maioria sabe, certo? E aí espelhar com a parte financeira. Então, a gente citou que cada etapa da operação ela tem um custo financeiro de cada etapa. Feito isso, certo? Você já consegue estar analisando se esse resultado foi positivo ou não. Logo na primeira, segunda etapa, você já sabe se esse controle está sendo eficiente ou não. A partir do momento que você assimilou e olhou o resultado, na primeira e na segunda etapa, fica mais fácil. Então você está mais aberto a, vamos dizer, acompanhar, você fica mais Vigilante mesmo, vigilante, você fica mais focado e sabe que vai chegar naquele objetivo. A outra parte é o quê? É tentar reduzir o seu custo. Aí entra aquela união. Eu vou pegar aqui meu o vizinho insumo mais barato, o produtor, aluguel de máquina mais em vou lá na entidade conta. de classe, ô gente, vocês vão comprar, vamos dizer, sementes, fertilizantes, vão contratar algum profissional nessa área que a gente precisa aqui. Será que se a gente faz e somar força, contratar esse serviço, a gente pode ter uma redução de custo? E aí fazer essa programação. Porque às vezes a gente só fica lá no nosso feijão com arroz, limitado na nossa propriedade, fazendo só aquilo Não ali. ficar só Não quero olhando no saber, umbigo, não. não quero saber do que o pessoal Visão está fazendo. 360, Não, meu. mas a gente vamos pelo menos reduzir o nosso custo, certo? Vamos se unir para pelo menos reduzir o custo. Não quer olhar a operação. Então tá, vamos falar de custo de produção. E aí você enxergando essa parte, vamos dizer, é fundamental.
Então, a execução do planejamento, você tem resultado logo nos 2 períodos, e essa junção de forças, essa soma de forças para que você tenha uma redução de custo. A terceira etapa, a terceira dica que eu posso estar fazendo é você estar olhando a parte de empréstimo, crédito, para você financiar a sua produção. Você conhecer mais instituição financeira, porque muitos ficam limitados àquela que o seu gerente de Você fez um banco, relacionamento com porque eu já fiz um aquilo. tempo. Porque hoje as instituições financeiras, elas conseguem olhar o seu histórico, através do seu score, do seu balanço, do seu resultado, das suas garantias, elas podem estar analisando isso tudo e dando uma condição melhor. Mas não tem esse banco aqui no meu município. Como é que eu posso estar? Você tem que buscar, porque o dinheiro, o dinheiro barato é o que vai te dar a operação, condições na tua operação para te dar o lucro. Então você tem que gastar esse tempo. Hoje você tem acesso através do aplicativo, que já tem muita informação. Você vai na internet, no site da instituição financeira, você tem muita informação lá. Ou então chama o seu consultor e diz, olha, para fazer isso. O consultor que é experiente, ele está no pode estar te serviço custando, dele. mas ele vai te dar um resultado, Vai né, olhar fenomenal, tudo isso. né? Exatamente. Bom, quais são os erros mais comuns que o senhor vê os produtores cometerem e que podem ser facilmente evitados com um bom planejamento? O senhor pode dizer dois erros que eles cometem, que com o planejamento eles falam assim, opa, olha onde que eu estava e olha o que eu vou fazer agora com esses resultados. Deixar tudo anotado na cabeça. A gente não consegue. Isso é um... Esse é o principal. Porque, não, já fiz isso, eu sei como é que acontece. Mas na hora que você detalha, num papel onde você visualiza cada custo, cada receita que você tem, você pode estar vendo ali algumas coisas que poderiam ser melhoradas, certo? É deixar o mesmo negócio, vamos dizer, um bom acompanhamento, um detalhamento. Você tem que gastar um tempo para estar fazendo esse acompanhamento. Na linguagem do produto, deixar azeitado. Deixar Exatamente. azeitado. Isso aqui porque está realmente... tem muito produtor que o que ele faz? Ele tem aqui o seu planejamento, sabe qual é o controle dele? O extrato do banco. Quanto é que eu tenho de dinheiro? Não olha o dashboard lá do CRM dele, né? Do RP dele lá para ver. Não, eu vou abrir aqui o aplicativo. Não. Ainda tem tanto na conta, ainda tem tanto para gastar aqui. Não pode ser assim, gente. Tem que ter um controle. Bom, fechando a nossa última pergunta desse quinto bloco. Para finalizar, gostaríamos de deixar o espaço para suas considerações finais. O que o senhor gostaria de deixar como mensagem para os ouvintes, né, os internatos do agro maranhense, e que, depois desse podcast, gostariam de realmente de ter um aconselhamento, um serviço, uma consultoria, né, de um profissional como o senhor? Bom, pessoal, eu acompanho o agronegócio aqui na nossa região há um bom tempo e eu vejo um potencial muito grande da gente estar expandindo, não só em área plantada, mas como diversificação de produtos. E essas pessoas, elas estão muito bem preparadas. Se a gente comparar com outros estados que também são produtores agrícolas, agropecuários, a gente não tem nada a perder de operação. Então, o que falta mais é um pouco do cuidado da gestão administrativa financeira, captação de recursos baratos, negociação com fornecedores, redução de custos. Isso tudo é feito com planejamento. Então, se vocês tiverem a paciência, a disponibilidade, vocês vão ter o resultado no bolso e esse resultado é significativo. Eles vão trazer um grande diferencial para vocês. E, além disso,
vocês vão estar aprendendo. Aí isso, quando vocês têm a primeira experiência, vocês não esquecem. Vocês acabam adquirindo esse conhecimento profissional e vocês vão ter mais essa excelência, além da operação, da sua produção, mas também vocês vão ter excelência na sua gestão administrativa financeira. E vão ser referências, né? Exatamente. Esses que fazem serão referências realmente no mercado internacional até. Exatamente. Então a gente tem um potencial incrível para exportação. Não tem ninguém aqui no Maranhão que faça exportação direta. Tem os riscos envolvidos? Tem, mas com organização, com levantamento de tudo que pode ser investido, de quanto é que você pode estar faturando, você pode estar vendo essa possibilidade de estar agindo não só com os produtores aqui do Maranhão, mas se juntar com grandes produtores da região do Pará, do Piauí, para que tenha essa formação desse bloco para tentar expandir esse mercado internacional que tem sempre uma necessidade muito grande. Às vezes o pessoal fica só limitado nas trades. Não, cara, vamos consultar. Consultar não é gastar dinheiro, então é você escutar, ver a possibilidade, e aí com esses números você analisa e vê o que é melhor para vocês. Não, Wagner, isso aqui não é para mim. Ótimo, então beleza. Então o que é para você? Aí a gente pode focar no que você está objetivando naquele momento de acordo com a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Então você precisa sempre estar olhando num horizonte de curto, médio e longo prazo, para que você não perca essa referência do tempo do que está acontecendo com você. E fique para trás, realmente. Exato. E não é fácil acompanhar quando os outros já estão bem adiantados. Exato. É um crescimento muito rápido, é uma velocidade grande. E as experiências anteriores não podem ser dispensadas, tanto as positivas como negativas. É um referencial para vocês. E esse referencial é o que vai guiar e é o que você vai tomar por base para ver se, olha, se realmente isso vai dar certo isso para mim ou não, faz sentido para mim ou não, para que eu possa estar entrando nessa área do planejamento, do aconselhamento estratégico para que a gente tenha essa evolução no setor. Eu falo muito em gerenciamento de projeto. Quando você faz um projeto, é início, meio e fim, então você começa a anotar quais foram as lições aprendidas, boas ou não, no projeto que você executou. No caso, a safra. Como foi, o que está. Então, na próxima, cuidado. Né? De repente, eu comprei um insumo que me deu trabalho. Então, você já fica atento. É isso mesmo. Bom, como que faz contato com o senhor, com a sua empresa de consultoria, com o empresário, Wagner? Olha, vocês podem estar entrando em contato com a rede social minha, Wagner, Wagner Matos, no Instagram. Você também tem o LinkedIn e também eu posso estar disponibilizando o e-mail, o telefone. Aí eu posso estar deixando aí junto no... Se você quiser, pode falar agora. Na hora... o meu celular é DDD 98-981427574 e da consultoria diretoria@controlriskanalytics.com. Então você tem esses acessos, mas a maioria entra nas redes sociais ou então manda uma mensagem pelo celular. Pode repetir o celular. É o WhatsApp ele? DDD 98-981-42-75-74. Bom, chegamos ao final. Esse episódio do Agrovisão, ele é trazido pelo jornal O Imparcial e eu vou fazer o merchan aqui do nosso comercial. Se você quer anunciar, quer patrocinar o podcast, procure por Zusi Andrade pelo celular 98 991 16 1624. Zusi Andrade, DDD 98 991 16 1624. Ou pelo e-mail
comercial@imparcial.com.br. Muito agradecido, doutor Wagner, e fique muito à vontade quando quiser voltar aqui e esclarecer algo que é realmente de muita relevância para os nossos agropecuaristas, né? Os homens do agronegócio. Eu que agradeço, Biratã, por esse convite, essa oportunidade de estar conversando com o seu público aí, que é o, vamos dizer que eu tenho uma paixão pelo agronegócio. Dois. E, e, meus amigos, eu fico à disposição para esse bate-papo aí sempre que tiver. E vamos ver aí como é que vai ficar essa negociação entre a China e os Estados Unidos. Aí você volta aqui. Exatamente. Olha, eu acho Eu que espero que não traga nenhuma consequência negativa para a gente. a gente vai estar, como diz o outro, aprendendo, né, nesse momento. Eu acho que você bateu o recorde, eu tenho certeza que passou de 1h20. Bom, muito obrigado. Eu que Tenham agradeço, todos meu um amigo. excelente dia.